Olá a todos, estamos no módulo 3, precauções de rotina, precauções baseadas no modo de transmissão e recomendações específicas para Covid-19. Eu sou a doutora Luciana Alci Costa, sou médica infectologista e trabalho em comissão de controle de infecção hospitalar. Nesse módulo 3, a gente vai falar coisas específicas sobre CCH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, mas coisas interessantes que a enfermagem, de uma forma no total, os hospitalistas, de uma forma geral, precisam saber. Primeiro, uma nova infecção aguda, ela tem o potencial de modificar o funcionamento, o histórico todo de uma saúde pública. Então, isso traz grande impacto para toda a organização da saúde pública como um todo. Quando uma doença nova chega, pode ser que os controladores, os infectologistas, os clínicos, de uma forma geral, não entendam ainda todo e completo o modo de transmissão dessa doença. Então, nós precisamos bloquear essa cadeia de transmissão, mesmo sem esse entendimento completo. Precisamos pegar o básico e fazer essa parada, essa quebra na cadeia de transmissão, para que mais pessoas não fiquem doentes. Então, quando começa, principalmente uma síndrome diferente, nós vamos colocar as precauções no mais alto nível. Então, elas vão se somar à precaução padrão, gotículas e aerossol. Foi o que aconteceu inicialmente na China, quando a Covid-19 começou, tá? E depois que a comunidade for relatando os artigos científicos, as revisões, nós vamos ajustando tanto essa parte de transmissibilidade quanto a sua forma de isolamento. Lembrando que a forma de isolamento ela está condizente com o modo de transmissão da doença. Nós não podemos tirar do nosso pensamento, da nossa cabeça, esse modo de transmissão, porque achamos que é o melhor. Não, tem que estar condizente com o modo de transmissão daquela síndrome. Então, quais são os objetivos de uma vigilância epidemiológica? De uma forma geral e trazendo para a nossa realidade do SARS-CoV-2. Primeiro, monitorar a tendência dessa doença. Então, nós precisamos saber se a curva está aumentando, se está sendo platô. Detectar novos casos no local e seguir aquelas áreas que já têm casos, já sabidamente. E prover e organizar as informações epidemiológicas para a tomada de decisão. Então, tanto a vigilância epidemiológica quanto o controle de comissão de infecção hospitalar dentro do próprio hospital, eles vão servir de apoio para a tomada de decisão dos gestores e hospitalistas. Princípio de prevenção e controle da infecção. Então, inicialmente, nós precisamos amarrar um conceito do que é um caso suspeito. Então, a Organização Mundial de Saúde, CDC, Anvisa, a gente precisa amarrar inicialmente o que é essa definição de caso. Então, para todos os sentidos, até hoje, os casos suspeitos, eles vão ter 3 definições. A letra A, paciente com doença respiratória aguda, ou seja, febre mais tosse, ou mais algum dispneia, mais história de viagem, ou moradia no local que tem essa transmissão comunitária do Covid-19, 14 dias antes do início desses sintomas, tá? Então, repetindo, paciente que tem uma história de doença respiratória aguda. Febre mais tosse ou dispneia, mais história dessa viagem, ou então a pessoa que já mora nesse local de transmissão. O quadro B é um paciente com doença respiratória aguda, mais contato de uma pessoa, que é um caso provável, ou então um caso confirmado. E o quadro C é paciente que tem uma doença respiratória aguda, como febre, tosse ou dispneia, mais uma hospitalização na ausência de qualquer causa que explique essa hospitalização. Sabendo disso, a gente tem a nossa definição de caso. O caso provável, nós temos 2 letras. A letra A, o caso suspeito, cujo o exame de Covid deu inconclusivo. E o caso B, um caso suspeito, cujo esse exame não pode ser feito, seja por qualquer razão.
Já o caso confirmado é um paciente que tenha o SARS-CoV, né, o exame deu positivo, independentemente de qualquer coisa. Então, veja, essas três definições, o caso suspeito, o provável e o confirmado, são casos de definição epidemiológica, porque a gente precisa separar quando eu vou trabalhar com a epidemiologia e quando eu vou trabalhar com a clínica, principalmente se eu sou um médico clínico, né? Há uma dificuldade muito grande dos colegas de saberem isso, de separarem essa questão. Então, a gente precisa estar atento para essas definições epidemiológicas. O princípio de prevenção e controle de infecção. O que nós vamos fazer? 4 coisas, primeiramente, que são importantes e primordiais. Primeiro, precisamos reconhecer precocemente esses pacientes. Então, seja na emergência quando eles internam, seja porque, por qualquer razão, internem no seu período de incubação, eles possam manifestar a doença, os sinais e sintomas dentro do ambiente hospitalar. Então, essa comissão, junto com a segurança do paciente, junto com a gerência de risco, com a coordenação de enfermagem, quem compor esse comitê de crise, nós precisamos reconhecer precocemente esses pacientes. Segundo ponto, a aplicação das precauções padrão para todos os pacientes. Então, isso não é só nesse momento de pandemia, não, gente. A precaução padrão, que quer dizer? Eu vou tratar aquele paciente como uma provável fonte transmissível para mim, profissional de saúde, e para que eu não leve para os outros. Então, novamente, a gente precisa quebrar essa cadeia de transmissão, como eu falei inicialmente. 3. Aplicação de precauções padrão para outras precauções que digam para os pacientes que são suspeitos de Covid. Então, como nós já sabemos como é a transmissibilidade, que é um contato direto, como falamos no módulo 2, contato direto, através de gotículas, quando a pessoa fala ou espirra, e através de contatos indiretos, seja fômites dos pacientes, seja alguma coisa que ficou naquela superfície e a gente não faz a higienização de mão adequadamente, estaremos nos contaminando dessa forma indiretamente. Então, a partir do momento que eu tenho reconhecimento precoce, eu posso fazer uma aplicação de outras precauções, como, por exemplo, o contato e a gotícula para os pacientes que são diagnosticados com Covid. E, por último, não menos importante, estabelecer uma estrutura de programa de controle de infecção. Primeiro ponto, vamos destrinchar cada um desses 4 pontos aí do programa de controle. Reconhecimento precoce dos pacientes. Então, por que eu preciso reconhecer? Porque eu preciso reduzir a disseminação dos patógenos dentro da minha área, dentro da instituição de saúde. Veja, as pessoas entram para serem tratadas. Elas não podem pegar uma doença lá pela nossa negligência, pela nossa falta de observação. Então, nós precisamos ensinar as outras enfermeiras, os outros médicos a reconhecer aqueles quadros mais precoces. Incentivar a lavagem das mãos pelos pacientes com essa síndrome respiratória. Nós vamos ensinar os pacientes como é que eles vão higienizar as mãos ou lavar as mãos com água e sabão. Promover a higiene respiratória. O paciente com Covid, ele precisa saber o que é a etiqueta da tosse. Ele não pode espirrar em cima de um profissional de saúde. Então, fazer esse controle de infecção hospitalar é também a gente ser educador, tanto dos outros profissionais quanto do próprio paciente. E fazer cortes e isolamentos, que é muito característico de pessoal de CCH. Então, a gente precisa separar aquelas pessoas que entraram em contato com aquele risco, porque naquele determinado tempo eu vou observá-las e vejo, né, o time vê se ela vai desenvolver ou não a doença. E a gente precisa também isolar aquele paciente, ou colocar um quarto privativo, ou colocar em uma enfermaria, onde estejam pacientes com a mesma sintomatologia. Não vale colocar na mesma enfermaria pacientes que tenham sintomatologias diferentes, obviamente.